Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Lucas 22, do 54 ao 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava. Não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor nosso Deus e Pai, que nós possamos verdadeiramente nesta hora aquietar a nossa alma para poder ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu diminua e que Tu cresças nesta hora, Pai. Porque Tu sabes, ó Deus, que o homem nada sabe, nada tem, Senhor. Mas Tu és o Deus que capacita o homem e é quem escolhe. Então, em nome de Jesus Cristo, que eu possa ser boca de Deus neste lugar, em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Amém e amém. Amém. Então, nós queremos falar um pouco da fraqueza e debilidade do homem, de como nós somos débeis diante da grandeza e da majestade de Deus. Amém? Então, a resposta para ambas as perguntas é a mesma. O mesmo homem que negou Jesus, foi o mesmo também que se levantou no sinédrio e testemunhou a favor dele. Amém? O mesmo homem. O homem que negou Jesus por 3 vezes antes da crucificação é o mesmo. E vamos conhecer um pouquinho do discípulo Pedro. Pedro era um dos 12 discípulos e muitas vezes servia de porta-voz dos discípulos. Pedro se destacava entre os discípulos por ser ousado e falar o que todos pensavam. Sabe, dentro de uma turma de sala de aula que, mesmo com mais idade que tenha, já participou de uma sala de aula. E sempre tem 1 ou 2 alunos na sala de aula que faz aquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas que todo mundo quer fazer, mas não tem coragem. Pedro era dessa maneira. Pedro, na minha época, eu na minha turma tinha monitor. E o monitor falava pela turma, e resolvia os problemas da turma. Pedro era exatamente dessa maneira. Sabe, entre os 12 discípulos, ele é quem tinha voz ativa, ele é quem estava de frente de tudo, ele era a porta-voz dos discípulos. Ele era impulsivo, porém não tinha maturidade espiritual. Nós podemos já perceber quando ele negou Jesus. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, havia se tornado um amigo de Jesus. Amém? Pedro amava Jesus tanto que disse para Jesus: Jesus, eu estou pronto. Tanto. Nessa hora o Senhor falou para ele: Pedro, eu te digo, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? E no entanto, quando Jesus foi preso, Pedro o negou por essas 3 vezes. Mas aí a gente fica pensando: poxa vida, Pedro teve uma trajetória linda com Jesus, maravilhosa. Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou: segue-me.
E Pedro também testemunhou um dos primeiros milagres no começo, né, de Jesus, que foi a pesca maravilhosa. Foi com Pedro, né? Pedro e João, que estavam ali pescando e não pescaram nada, né, nessa pesca deles normalmente. E depois de Jesus ter pregado a palavra, ele falou: volta lá no alto mar e lança sua rede. E eles voltaram de lá maravilhados com o milagre que o Senhor fez daquela pesca maravilhosa. Então Pedro, ele testemunhou muitos milagres de Jesus. Pedro viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Pedro viu. Pedro andou sobre as águas quando Jesus foi encontrar com eles lá no mar. Foi Pedro que teve coragem de andar sobre as águas. Amém? Então a gente fica pensando, puxa, depois de uma trajetória tão linda com Jesus, Pedro ainda assim o negou por 3 vezes. Amém? E nisso nós vemos o quê? A fragilidade, a debilidade do homem, que não é diferente conosco. Amém? Então, mesmo sendo Pedro intrépido e destemido, tendo espírito de liderança, quando ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus, ali ele já demonstrou a sua debilidade. Porque diz a palavra do Senhor que todos os discípulos estavam no barco e quando viram Jesus vindo, se aproximando, né, andando sobre as águas, né, isso é uma coisa assim, ao mesmo tempo que maravilhosa, ao mesmo tempo assustadora, porque, né, nós somos mortais, né? Imagina você estar num barco e uma pessoa andando de lá sobre as águas, meu Deus, o que é isso, né? E não foi diferente com os discípulos de Jesus. Eles olharam e falaram. E Jesus falou: calma, sou eu. Aí Pedro falou: mas Jesus, então se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Ele falou: vem. E Pedro foi intrépido, né? Pedro botou os pés nas águas, sobre o mar, e andou. Mas ele andou enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus. A partir do momento que ele tirou os seus olhos de Jesus, ele começou a quê? A afundar. A afundar. Não é mesmo? E gritou: Senhor, salva-me. E não é diferente conosco, igreja. Não é diferente conosco. Nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, em tempo integral na nossa vida. Não importando qual a circunstância que você esteja vivendo, e nós sabemos que vivemos circunstâncias assim muito escabrosas na nossa vida, que nós nem nunca imaginamos de viver, mas vivemos, né? E a ordem continue olhando para o alvo que é Jesus, porque toda vez que nós desviamos o nosso olhar do nosso mestre, nós afundamos. Nós perdemos a nossa fé. O que Jesus falou? Homem de pouca fé, né? Quando ele começou a afundar. Então, toda vez que retiramos os nossos olhos de Jesus, do alvo, nós começamos a perder a nossa fé. Nós começamos a ficar fracos na nossa fé. Nós começamos a duvidar do agir e do poder de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro naquele momento. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre o mar. Mas no momento que ele olhou para a circunstância e viu que o vento estava forte ao redor e que ele podia ser tragado por aquelas águas, ele começou a afundar porque olhou para as circunstâncias. Então, igreja, a ordem é olhar para o alvo que é Jesus e continuar crendo nele, confiando nele, com seus olhos fitos nele, adorando a ele, para que você obtenha o que é a sua vitória, para que você, consiga andar sobre as águas, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e sempre será o mesmo. Ele não mudou. O que mudou foi a nossa fé. Nós temos uma fé muito pequena. Nós não cremos que o Deus que nós servimos é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, que Ele pode realizar aquilo que nós não podemos.
Aquilo que quando nós esbarramos no nosso limite, né, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, Deus fala, né, agora é comigo. Porque Ele te dá a oportunidade de confiar nele o tempo inteiro. Mas nós queremos sempre dar o quê? Aquele jeitinho brasileiro. Eu vou dar uma ajudazinha para Jesus, né? Eu vou fazer uma coisinha aqui, outrazinha ali. Mas Ele é o Deus do milagre. Ele pode, então Ele permite que você chegue no seu limite. Você vai tentando, se debatendo o tempo inteiro, quebrando a cabeça, tropeçando, caindo, até que você entenda que você serve um Deus vivo, um Deus que fez Pedro andar sobre as águas e que pode fazer você também andar. Basta que você creia. Basta que você mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Eu não sei qual é o seu objetivo, qual é o seu problema, mas creia, Deus, Ele pode todas as coisas. Mas precisamos crer. Precisamos olhar para Ele, não para a circunstância que nos rodeia, para que não percamos a nossa fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, nós podemos também perceber a fragilidade de Pedro. Como Pedro era como todos nós, fraco, né? Então, em Lucas 22, 24, diz assim também: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus estava acabando de dar a ceia aos seus discípulos. E os discípulos começaram numa contenda, numa fofoca entre eles para saber qual deles que iria reinar, qual deles seria o maior entre eles. E não é diferente também conosco, muitas das vezes. Deus escolhe um, escolhe outro, para ser, não sei, para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um porteiro, para ser um faxineiro. E às vezes, né, os irmãos ficam pensando, mas por que fulano? Fulano não é capaz. Fulano não tem capacidade nenhuma, mas foi Deus que escolheu. E nós sabemos que quando Ele escolhe, Ele capacita. Basta que você se lance. Amém? Basta que você se lance na obra. Se Deus te chamou, se lance, porque Ele vai te capacitar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez, depois dessa contenda, o homem e sua debilidade, a gente vê a debilidade do homem, né? E Jesus, nessa época, ele ensinava na prática, porque ele estava entre os homens. E ele ensinava diariamente, na prática, que ele, no meio dos discípulos dele, ele sempre se fazia o quê? O menor. Ele sempre era humilde. A humildade era uma coisa que vem de Deus para a nossa vida. Então Jesus, ele sempre foi humilde, ele se fez sempre, no meio dos seus discípulos, o menor. Né? E ainda assim os discípulos não viam, não conseguiam enxergar, né, aquela lição que Jesus dava em tempo integral no meio deles, sendo sempre o menor. Mesmo sendo ele homem naquele tempo, mas também divino, porque ele fazia muitos milagres naquela época, mesmo assim ele não se exaltava, ele não dizia que ele era o tal, ele era apenas o Filho do Homem, era o Messias. Sim, mas com toda a humildade do mundo. Então nós temos que ser humildes. A humildade é uma virtude de Deus para as nossas vidas. Amém? Porque aos olhos de Deus não tem pastor, não tem diácono, não tem obreiro. Aos olhos do Senhor somos todos filhos, iguais uns aos outros, membros de um só corpo e precisados uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. Eu costumo dizer que a Terra é redonda, todo mundo sabe. E o mundo dá voltas, e nenhuma dessas voltas a gente pode se deparar com aquela pessoa que você um dia desdenhou, que você disse que não ia precisar jamais.
Mas Deus, ele faz dessa maneira. Mas para quê? Para te envergonhar? Não, para que você cresça. Para que você tenha crescimento, sabe? Espiritual junto com Deus. Amém? Então não tem essa de maior nem melhor. Existe entre nós igualdade. Não é porque eu sou uma diaconisa, não é porque fulano é obreiro, que eu sou melhor do que fulano. Não, pelo contrário, nós temos mais responsabilidade. Nós temos mais encargos sobre as nossas costas. Amém? E temos que dar conta disso. Então não somos melhores, somos iguais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós entendemos também que naquele tempo, estudando a palavra, aqueles que eram adeptos ao cristianismo, aqueles que seguiam a Jesus e se diziam cristãos, seguidores de Jesus, eles eram torturados ou até mortos, né? Naquele tempo. Então nós entendemos que Pedro negou a Jesus por medo. Pedro teve medo de morrer ou talvez de ser torturado ao dizer que era um seguidor de Cristo. Mais uma vez, né, a fraqueza de Pedro. Mas Jesus, na sua presciência, ele já sabia da debilidade de Pedro. Ele já sabia. Em Lucas 22, eu gostaria que nós fôssemos aí para ler, em Lucas 22, versículo 31 e 32. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E duas coisas me chamaram a atenção nesses versículos. Quando Jesus chama Pedro novamente de Simão. Simão, Simão. E chama duas vezes, como se estivesse chamando a atenção dele. E Simão quer dizer o quê? Ouvinte, aquele que ouve. Jesus havia trocado o nome de Simão para Pedro, que significa rocha, rochedo. E Simão significa ouvinte. E nesse momento, Jesus diz para ele: Simão, Simão. Né? Chamando a atenção. Presta atenção, Pedro, ouve, atenta para as minhas palavras, como disse aqui, né? Eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Então, e ele diz também no segundo versículo, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então quer dizer que Jesus, na sua presciência, ele sabia que Pedro, apesar de ser esse homem destemido, apesar de ser esse homem inteligente, apesar de ser esse homem que era porta-voz, que se destacava no meio dos discípulos, apesar de tudo isso, Pedro não estava, na verdade, dando muito ouvidos à palavra do Senhor, aquilo que ele dizia. E quando ele diz, quando te converteres, ajuda teus irmãos. Então ele sabia que Pedro ainda não estava convertido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nisso nós vemos que Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Porque ele, na sua presciência, ele conhece a cada um de nós. Por quê? Porque ele sonda os nossos corações e esquadrinha a nossa mente. A palavra ainda não te veio à língua e ele já sabe até o que nós vamos falar. Então, Deus, ele é maravilhoso. A palavra de Deus é tremenda. Então, mesmo assim, Deus, na sua presciência, entendendo que Pedro ainda não estava convertido o suficiente para ajudar os seus irmãos, né? Jesus continuou o quê? Investindo em Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Ele não olhou para Pedro e brigou com Pedro. Pedro, seu burro. Pedro, seu isso. Pedro, seu... Não. Ele continuou investindo em Pedro. Por quê? Porque ele olhou para Pedro e ele viu aquilo que Pedro tinha de melhor. Sabe? Ele estava extraindo de Pedro aquilo que ele tinha de melhor.
e não o que o homem estava enxergando. Porque eu olho para você e eu vejo as suas atitudes e eu vejo aquilo que você faz. Eu te julgo porque nós somos julgadores por excelência pelos seus atos. Por isso nós temos que ser imitadores de Jesus e fazer aquilo que apraz a Ele. Porque o mundo lá fora está olhando para nós. O mundo lá fora está nos observando. Amém? E que bom será se ele olhar para mim e para você, ali vai uma mulher, um homem de Deus, porque ele enxerga isso em nós, sem que nós precisemos fazer nada. Louvar, adorar, sabe, levar uma palavra, mas só de você passar. Amém? Então, o mundo, ele está de olho em cada um de nós. E nós temos que ser imitadores de Jesus. Então, Jesus continuou investindo em Pedro, porque ele sondou o coração dele, viu algo de muito bom. E mesmo sabendo que Pedro negaria, ele não desistiu de Pedro. E ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Ele não desiste, jamais. Nós é que desistimos dele, mas ele não desiste de nós, não. E Pedro o negou, como diz aí na palavra, né? E nesse intervalo de tempo, entre a crucificação de Jesus e Atos dos Apóstolos, porque depois que Jesus foi crucificado, não se falou mais de Pedro. Aí lá em Atos dos Apóstolos é que começa a história e falamos de Pedro novamente. Então algo de muito maravilhoso aconteceu. Houve o quê? Arrependimento e conversão na vida de Pedro. Amém? Se você ler lá Atos dos Apóstolos, você vai ver o quanto Pedro foi usado por Jesus. Então nesse tempo, diz os estudos que eu estava lendo, a Jesus, ele ficou de longe observando tudo o que estava acontecendo com Jesus. Ele não simplesmente ficou num lugar isolado, não. Para onde levavam Jesus, ele estava à espreita, olhando, observando, porque a preocupação de Pedro era: será que ele vai me perdoar? Será que Jesus vai me perdoar pelo que eu fiz? Mal sabia ele que Jesus sabia, né? O que ele iria fazer e já o havia perdoado. Amém? Então, o homem que havia negado Jesus se tornou um pregador da palavra, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque houve conversão na vida de Pedro após aquela negação de Pedro. Pedro se arrependeu verdadeiramente, né? Nós sabemos que Judas, ele traiu Jesus também. Amém? Mas não houve uma conversão e nem um arrependimento genuíno na vida de Judas, tanto que ele próprio se matou. Ao contrário de Pedro, Pedro se arrependeu verdadeiramente e a partir dali ele se converteu verdadeiramente a Jesus. Amém? Porque olha o que ele se tornou, um homem que apregoava a palavra de Deus, um homem que não olhava para a circunstância, que ia, que avançava, né? Então, Pedro, quando testemunhou sobre Jesus no Sinédrio, diz a palavra do Senhor aí, em Atos 4:8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, quando ele se levantou para testemunhar sobre Jesus, Pedro tinha acabado de sair da prisão. Pedro havia sido preso juntamente com os outros discípulos. E sabe por quê? Porque ele havia acabado de, em nome de Jesus, ter curado um homem que era coxo de nascença. Sabe, quando ele entrou na cidade, esse homem foi levado às portas da cidade. Ele sempre era levado às portas da cidade e ele se mantinha ali pedindo esmolas, esse homem coxo. E Pedro, e esse homem pediu esmola para Pedro e para João. João estava junto. E diz a palavra que Pedro olhou e fitou os olhos nele, sabe? E falou para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ser curado em nome de Jesus. E ele e João deram a mão a esse homem. O homem levantou e disse que o seu calcanhar e seus pés
se colocaram no lugar e ele deu um salto e começou a andar. Um milagre. Então, por causa desse milagre, Pedro e os discípulos foram presos. Amém? Porque não se podia falar de Jesus. Não se podia pregar e nem fazer os milagres, porque Jesus falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. E Pedro estava fazendo coisas maiores do que o próprio Jesus, né? Porque essa era a palavra do Senhor. Então, Pedro tinha acabado de sair da prisão e estava no Sinédrio. O Sinédrio, igreja, é mais ou menos como o Planalto Central, onde os governantes se reúnem para discutir as leis, né? Tipo a Câmara dos Deputados, para discutir as leis, né? Jesus, só a graça. Para discutir sobre as novas leis e também nesse caso aqui, eles julgavam as pessoas. Então Pedro tinha sido solto, estava no Sinédrio e ele estava sendo arguído por eles. Por que você está fazendo isso? Por que isso? Por que aquilo? E ele se levantou e testemunhou sobre Jesus. Sabe, lá em Atos 4:8, no 4 você lê sobre isso. Ele testemunhou naquele momento sobre Jesus com o perigo de voltar para a prisão ou até ser morto. Mas não. Pedro não teve medo. Pedro estava convertido. Pedro já tinha se arrependido e estava convertido, e ali ele testemunhou, né? Pedro também falava a multidões. Pedro testemunhou sobre Jesus no Sinédrio. Em Atos 5:15, as pessoas tinham tanta fé que criam que só a sombra de Pedro poderia curar. Você pode ir lá ler em Atos 5:15. A palavra de Deus, eu já ouvi muito falar isso, que Pedro, só com a sombra dele, curava. Mas a palavra de Deus não fala que Pedro curava com a sombra. Amém? Por isso que é bom e é importante a gente estar sempre lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que as pessoas pegavam os seus doentes e colocavam à margem da onde Pedro ia passar, porque eles criam, eles tinham fé que somente Pedro passando, somente a sombra de Pedro podia curar aquelas enfermidades. Mas não diz que curava, mas que podia, porque Jesus falou, né, que nós faríamos obras ainda maiores do que ele. Então, na palavra fala sobre isso. Então, igreja, eu quero terminar com uma outra pergunta. Vocês sabem quantos discípulos traíram a Jesus? Nós conhecemos agora que Pedro traiu Jesus porque negou ele no momento crucial. Judas, nós sabemos que também traiu a Jesus. Vocês sabem quantos discípulos traíram Jesus? Todos os discípulos traíram Jesus. Todos eles. E você pode ler isso em Mateus 26:56. Se você quiser ir lá, Mateus 26:56. que fala assim: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos fugiram. Então todos traíram Jesus. Amém? Então, igreja, o que nós queremos dizer com isso? Que a fragilidade, a debilidade do homem é uma coisa normal. É normal a gente pecar contra Deus como esses homens pecaram, porque nós somos pecadores. Mas nós temos que lutar em tempo integral para que nós não pequemos mais. Não cometer os mesmos erros sempre. Amém? Porque nós sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Sabe? E todos aqueles discípulos traíram Jesus de alguma maneira. Sabe? E muitas das vezes
nós cometemos um erro, um pecado contra Deus, o diabo ele nos acusa imediatamente. E ele usa esse mesmo pecado, esse mesmo cair, para que você não se sinta mais digno de estar na presença de Deus, porque essa é uma estratégia do inimigo, de fazer com que a gente não se sinta mais capaz de estar na presença do Senhor. Por quê? Porque eu pequei contra Deus, eu não sou mais digno de estar, de fazer algo para o Senhor. Mas saiba de uma coisa, Deus ele sempre está pronto a te perdoar. Pronto, sabe? Pronto a nos perdoar. É por isso que tem que haver o que? Um arrependimento genuíno, como houve com Pedro. Amém? Então, em 2 Coríntios 2:10 diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa. Porque se nós não erramos, nós não temos como aprender. Nós temos que aprender com os nossos erros, sabe? E temos que atentar que toda vez que erramos, nós temos que voltar atrás e pedir perdão e se arrepender e não pecar mais. E não fazer novamente, não vou continuar pecando contra Deus. Deus não escolhe pelo seu mérito, né? Pelo seu muito saber, pelas suas grandes conquistas. Deus nos escolhe porque Ele enxerga em nós algo que não sabemos e nem mesmo vemos. Por isso Ele investe em nós, porque sabe que podemos frutificar. É por isso que Ele investe em mim, investe em você, porque Ele sabe que nós podemos dar frutos. Mas para isso nós temos que o quê? A nossa semente ela tem que estar plantada para que ela possa ser regada, para que ela possa, as raízes possam estar, né, enraizadas, para que nós possamos crescer e frutificar. Amém? Porque se a semente ficar numa terra infrutífera, ela não vai germinar. Mas Jesus ele quer que essa semente germine. E foi assim com Pedro, né? O poder se aperfeiçoou na fraqueza. E Pedro foi um grande apóstolo, perseguido sim, mas que cumpriu cabalmente toda a vontade de Deus na vida dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual era a vontade de Deus na vida de Pedro e na minha vida e na sua vida? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tudo se resume a isso, sabe? Deus nos chama, Deus nos capacita, a gente passa por luta sim, mas para que nós tenhamos crescimento espiritual, para que nós venhamos a aprender mais de Deus, amém? Para que sejamos mais espirituais e menos carnais, né? Mas tudo se resume ao ide e pregai o evangelho a toda criatura. É para isso que Jesus tem nos chamado e nos capacitado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui Deus me ajudou. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. E se você puder, né, leia a palavra de Deus, porque é muito bom você aprender com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.